Fala pessoal, bom dia. Diego Tiburcio e dando continuidade àqueles vídeos para a gente discutir alguns assuntos relevantes a respeito da contabilidade. Hoje o assunto que eu trago para vocês é referente à medida provisória 881 de abril de 2019, que recentemente foi convertida em lei, a lei de número 13874, em setembro de 2019. Essa lei foi popularmente denominada ou conhecida como Lei da Liberdade Econômica. E como o próprio nome já diz, ela tem como foco, ela tem como objetivo principal destravar, ou seja, facilitar a vida não só dos empresários, como também das pessoas que prestam assessoria a esses empresários como nós, contadores, no sentido do processo de regularização dessas respectivas empresas. Quem já teve a oportunidade de ler ou folhear a legislação pode perceber que ela aborda várias temáticas, vários assuntos, todos com esse objetivo, mas vários assuntos são abordados. E obviamente a gente não vai ter como discutir todos esses respectivos assuntos aqui nesse vídeo por uma questão de tempo. Então, com o intuito de deixar o vídeo mais objetivo, eu extraí dessa legislação algumas temáticas que eu acredito que sejam relevantes a gente discutir aqui. A primeira delas, obviamente, é falar sobre essas facilitações, sobre o processo de regularização das empresas, porque o governo entende que hoje o empresário, de uma maneira geral, seja ele simples ao mais complexo, do simples ao mais complexo, tem uma certa dificuldade do ponto de vista de regularizar e, por consequência, deixar a sua empresa apta para iniciar as atividades. Então, a legislação ela tem como um dos seus objetivos, ou como seu objetivo principal, destravar esses respectivos nós. De que forma ela vai tentar ajudar ou vai tentar facilitar esses respectivos processos? Ela vai estabelecer um nível de complexidade dessas respectivas empresas, ou seja, ela vai estabelecer empresas que têm um risco baixo, um risco médio e um risco alto. E a depender da complexidade do tipo de empresa, automaticamente ela vai estar sujeita a um tipo de obrigação ou algumas respectivas obrigações. De que forma ela vai estabelecer esses níveis de complexidade? Inicialmente através de uma resolução que foi publicada por um comitê gestor dessa questão de regularização das empresas, da abertura das respectivas empresas. Eu vou colocar essa resolução aqui na descrição do vídeo. E essa resolução ela traz três tipos de empresa, digamos, do ponto de vista da sua complexidade. Empresa de baixo risco, ou empresa A, onde na prática esse tipo de empresa, ou empresa que se enquadraria nesse tipo de situação, não teria a necessidade de tirar as respectivas licenças e alvará para funcionar, ou seja, ela já poderia funcionar na prática. Aí se enquadraria, obviamente, atividades de baixa complexidade, como sapateiro, chaveiro, manicure, enfim, aquilo que a legislação trata como de baixo risco. A segunda classificação seria empresas de médio risco ou empresa da categoria B, onde, de acordo com a complexidade delas, elas iniciariam o seu funcionamento com as licenças e as concessões provisórias, mas no transcorrer do processo elas viriam a ser acompanhadas e fiscalizadas com o intuito de se ter a emissão dessas licenças em caráter definitivo. E a terceira e última classificação são as empresas de alto risco, aquelas empresas que, em virtude do seu impacto sanitário, ambiental, estrutural, elas, antes de iniciarem o seu respectivo funcionamento, elas obrigatoriamente terão que emitir todas as licenças necessárias para aquela atividade que efetivamente elas estão realizando. De que maneira também eles vão influenciar? Eles visam influenciar questão de horário de funcionamento, local de funcionamento, as relações trabalhistas, ou seja, a legislação, ela, de uma maneira geral, visa flexibilizar essas relações que existem hoje junto a esses órgãos fiscalizadores, com o intuito de facilitar o trâmite e o funcionamento dessas respectivas empresas, principalmente aquelas empresas que têm uma perspectiva de baixa complexidade. Na minha visão, qual é a grande sacada, digamos assim, que a gente tem que perceber, principalmente as pessoas que trabalham na área? De que maneira essa legislação, do ponto de vista regulatório, ela efetivamente vai ser posta
em prática, né? Quem está aí no dia a dia da contabilidade sabe que quando a gente vai mexer nessas questões estatutárias, seja do ponto de vista da constituição da empresa, seja do ponto de vista da regularização dessas empresas junto aos órgãos fiscalizadores, a gente volta e meia esbarra em uma certa burocracia por falta de um entendimento melhor ou maior por parte das pessoas que fazem a gestão desses respectivos órgãos em relação à legislação vigente. Então, na minha visão, a grande sacada é perceber como esses órgãos eles vão se portar e vão se acomodar a essa nova legislação e, por consequência, ver se de fato ela vai ser praticada ou posta em prática da forma como deve ser feita. Outro ponto importante que eu acredito que seja relevante a gente conversar aqui são algumas questões do ponto de vista societário que essa legislação ela promove mudanças. A primeira delas, ela cria a figura da sociedade unipessoal limitada. Aí você pode perguntar, Diego, isso já existe, é a Eireli. Você estaria relativamente correto, né? Mas qual é o grande pulo do gato? Qual é a grande diferença em relação ao que existe hoje, que seria a Eireli? Na Eireli, só para quem não entende, seria uma sociedade limitada de responsabilidade individual, ou seja, onde o sócio responderia apenas pela sua responsabilidade dentro da empresa do ponto de vista do patrimônio da pessoa jurídica. E a condição mínima que se tem em relação à Eireli é que o capital mínimo seja de 100 salários mínimos. O que é que traz? O que é que muda em relação à figura da sociedade unipessoal do ponto de vista limitada? Primeiro, não existe mais capital mínimo, né? Diferentemente do que ocorre na Eireli, a sociedade unipessoal limitada ela vai figurar, ela vai poder existir sem ter a definição desse capital mínimo. Segundo, não há mais aquele limitador de 180 dias ou 6 meses, né? Quem trabalha na área sabe que quando uma sociedade limitada passava a ser unipessoal, o Código Civil estabelecia que ela poderia permanecer nessa condição por apenas 180 dias e com o advento dessa característica da sociedade unipessoal limitada, essa questão do tempo ela passa também a não existir. Então, de fato, passa a ser uma nova figura jurídica interessante, né? Já que você não vai ter esse limitador do ponto de vista de capital, nem tampouco de tempo de existência ou de funcionamento. Outro ponto importante que essa legislação ela trata, e ao meu ver ela vem ratificar algo que já existe nas legislações vigentes, é a distinção entre patrimônio da pessoa física e patrimônio da pessoa jurídica, né? A gente sabe que quem trabalha com contabilidade, dentro dos princípios, existe um princípio básico chamado princípio da entidade, onde ele visa justamente estabelecer essa distinção entre o que é o patrimônio físico e o que é o patrimônio jurídico. Do ponto de vista tributário, essa relação ela também deve ficar muito bem clara. Por quê? Porque a empresa, quando ela cria suas respectivas obrigações, ela, com exceção da empresa individual, as obrigações elas devem ser limitadas ao patrimônio jurídico, ou seja, elas devem ficar restritas ao patrimônio jurídico e, por consequência, os sócios arcariam com os seus respectivos percentuais ou com as suas respectivas responsabilidades dentro daquela empresa. Então eu digo ratificar porque a legislação ela já traz isso de alguma maneira, mas ela vem ratificar essa posição. Outra questão importante ainda dentro desse viés é que a única exceção seria se essas obrigações decorressem de algum ato ilícito, ou seja, fossem oriundos de algum tipo de fraude ou de dolo, onde a legislação ela cria essa brecha, digamos assim, e além do patrimônio da pessoa jurídica, caso se identificasse essas questões que eu citei agora, ela poderia evoluir, ela poderia abarcar também o patrimônio da pessoa física ou das pessoas físicas que efetivamente compõem aquela respectiva sociedade. Outro ponto importante do ponto de vista estatutário que essa legislação traz é a extinção da taxa para protocolos de baixa de empresa, né? Hoje aqui especificamente em Pernambuco, quando você ia dar entrada no processo de extinção de uma empresa, seja ela individual, limitada ou Eireli, você pagaria em torno de R$ 156 a R$ 347
de taxa. Então, com o intuito de facilitar e dinamizar esse processo de baixa, ou seja, deixá-lo menos oneroso, a legislação também traz essa prerrogativa de que a cobrança da taxa ela não deve mais existir. E aí, citando especificamente o caso aqui da Junta do Estado de Pernambuco, ele já notificou em algumas mensagens automáticas que já vem praticando o que vem sendo determinado por essa respectiva legislação, o que é um ponto positivo para os contadores e para as pessoas que prestam consultoria de alguma maneira aqui no estado de Pernambuco. Então é bem isso, pessoal. Eu vou ratificar, no caso, eu vou postar aqui para vocês na descrição do vídeo o link referente à legislação publicada e também à resolução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próxima quinta, novo vídeo sobre uma temática interessante, sobre outra abordagem. Se inscreve no canal para receber as notificações referentes aos novos vídeos. Forte abraço!